Estamos de volta com Novos Tempos e hoje estamos conversando sobre o estresse no trabalho. Como a gente falou no primeiro bloco, o estresse é um dos fatores que mais causa afastamento e falta no trabalho. A estimativa é que até 2020 o problema lidere o ranking de ausências no trabalho. Metas e atividades recreativas são alternativas para melhorar a situação. Para resolver o problema e não prejudicar o rendimento dos funcionários, uma empresa de Belo Horizonte investe em atividades de interação e lazer como uma forma de diminuir o estresse. Desde 2007 no mercado, essa empresa de tecnologia de Belo Horizonte colocou como prioridade, em um momento de readequação, o bem-estar dos funcionários. Na verdade, isso foi um trabalho feito através de uma consultoria, a gente contratou. Fizemos primeiramente a readequação de cargos e salários, então a gente consumiu isso dessa consultoria. Na segunda fase, eles nos deram um budget para isso, uma reserva, para que essa reserva fosse revertida no investimento desse colaborador. No novo prédio está sendo construído um espaço reservado para os funcionários, onde eles possam conversar, fazer as refeições, jogar ou ler. Um ambiente que proporcione, além dessa área de recreação já consumida semanalmente, seja por um almoço, seja por um lanche ou coisa parecida, uma área de recreação verdadeira, que tenha jogos, que tenha fliperama, que tenha sinuca e totó, que ofereça uma cerveja a qualquer momento para aquele colaborador, que um suco, frutas, e não importa. Mas é mais no intuito de manter esse funcionário num outro ambiente aqui dentro que seja favorável para ele. Mais que um gasto, os diretores enxergam como um investimento que gera ótimos retornos para a empresa. E os funcionários não negam a satisfação. Melhorou muito a questão da comunicação interna, porque às vezes tem determinados funcionários que não conseguem ter acesso a ele durante o dia a dia, o prédio é muito grande. E nas confraternizações a gente acaba tendo, mesmo bem que sendo informal, você acaba conversando com aquele outro funcionário, colega de serviço, que você não consegue conversar aqui dentro na correria do dia a dia. Vem trabalhar com mais vontade, você trabalha mais disposto, você sai daqui mais tranquilo, sabendo que no próximo dia vai ser a mesma coisa, mas sem pressão. Tem muita empresa que você trabalha, você vê a pessoa, você senta do seu lado, mas você não tem uma interação fora isso. Então você ganha amigos, você tem... Acho que a saúde, você fica mais saudável, com certeza. A gente percebe que para a empresa não é só o lucro que é importante, o funcionário é importante, ele faz parte de todo o processo e é o capital humano que a empresa está preocupada em priorizar. Investir no seu colaborador é a melhor solução para o seu negócio. Um colaborador bem treinado, bem remunerado e recebido de forma adequada dentro da empresa, com todas essas ferramentas que a gente proporciona hoje, produz muito mais do que se ele fosse num ambiente completamente contrário disso. Cláudia, eu queria te perguntar se essas atividades realmente ajudam e aliviam o estresse, porque as metas estão lá e elas têm que ser cumpridas, né? Sim, com certeza. Então, sim, eu vejo que essas já são práticas comuns em algumas organizações. Existem, né, salas de massagem, existe academia dentro da organização. Elas podem até ser válidas, mas eu acho que antes disso é o respeito ao indivíduo que está ali, é o respeito ao trabalhador. Então, assim, nós temos que dosar os dois lados, né? E saber que o trabalhador, ele é um indivíduo que tem as suas necessidades, e não necessariamente essa questão de lazer, né? Então, ele precisa de um lugar que o recompense, né? E nem sempre é uma recompensa financeira, é uma recompensa de um agradecimento, de um trabalho, de um elogio pelo trabalho que ele faz, e isso, para mim, é muito mais importante do que essas coisas acessórias, né? Eu vou chamar que é acessório, uma ginástica, uma massagem, um ofurô para um executivo. A gente vive numa sociedade que é quase caracterizada como corre-corre estressante, né? Os tempos modernos, né? Que a pessoa fala assim, antigamente a vida tinha outro ritmo. Mas o estresse sempre esteve presente ou ele só se acelerou? Ou a gente pode falar que o estresse no trabalho é realmente uma característica da nossa sociedade contemporânea? Eu acho que assim, deve ter, né? Ele sempre existiu, mas eu acho que ele tem se intensificado mais. Então, a hora que nós falamos, essas tecnologias todas que nós temos, né? Então, assim, nós ficamos escravos da tecnologia. Então, ao invés dela vir para nos ajudar, para facilitar o nosso trabalho, para ser um trabalho mais leve, não, eu tenho que olhar o e-mail, eu tenho que responder, né, no tempo hábil, eu tenho que ler uma reportagem para poder responder à minha chefia. Então, assim,
eu acho que o estresse, ele é mais intenso. Então, no início da reportagem, né, logo no início do programa, quando a moça comenta, né, do trânsito. Então, assim, eu já saio de casa, ou vou de metrô, eu vou de carro, eu vou de ônibus, alguma coisa, eu tenho um estresse. Então, ele já começa por ali. Eu acho que no passado, você podia, né, ir a pé, talvez, né, ou você parava no horário de almoço, ia almoçar em casa, né, eu não sei o que é isso há muitos anos, né, então, assim, a gente não tem tempo mais, né? O tempo de almoço ele é o mesmo, o tempo de deslocamento do trabalho é o mesmo, mas o número da população aumenta, né? O número das pessoas, né, de carro indo e vindo, e assim, eu acho que são mais atividades que nós temos também, né? Quer dizer, a gente pode falar que no contexto das nossas grandes cidades, o ser humano ele não ocupa o lugar central, né? Não. E aí, o que eu gostaria de perguntar, quando a gente pensa, né, no ser humano que somos, que nós não somos máquinas, que dicas você daria, tanto no nível de cada um se cuidar, mas também você trabalha com empresas, né? Quer dizer, o que as empresas têm que ficar atentas e o que cada pessoa tem que ficar atenta para não chegar a esse ponto do estresse no trabalho? Eu sei que é quase que utopia, né, o que eu vou falar, mas eu acho que assim, a gente tentar, né, cria um horizonte de busca, né? Não é buscar separar, né, o meu tempo de lazer, o meu tempo de ver um filme com a minha família, um tempo de eu chegar em casa e não fazer nada, o tempo, né, de me organizar melhor dentro do trabalho, né, de ter um planejamento das minhas atividades, o que é prioritário, o que eu posso deixar para fazer amanhã. E tentar separar as coisas, né? De você poder, né, se atualizar, de você poder ter um tempo para a família, um tempo para os seus amigos, né? Mas ter também, saber que tem a empresa que vai te exigir. Mas eu vejo que não é fácil, né? É muito simples encontrar a gente esse equilíbrio, falar, né? Mas assim, se a empresa me pede para eu ficar hoje, né, além do meu horário, eu vou ter que optar, né? Ou eu vou fazer o que eu tinha programado, ou eu tenho, né, aquela empresa que eu tenho que cumprir, eu tenho que ficar bem, né, naquele lugar que eu estou trabalhando, e aquilo pode fazer um diferencial lá na frente. Então, a gente tem que saber, né, priorizar as coisas no dia a dia, né? Falar é muito simples, né? Agora, fazer, eu acho que cada um se organiza de uma forma. Esse ideal, você colocou que às vezes é inalcançável por muita gente, né? Mas está sempre, queremos melhorar de vida, melhorar a qualidade de vida. Existem pessoas que conquistaram esse equilíbrio? Há casos positivos de empresas que conseguiram eliminar, pelo menos assim, essas recorrências do estresse entre os seus funcionários? Pois é, eu vejo assim, eu tenho alguns exemplos, mas no sentido do profissional, de tentar se educar, né? Então, vejo profissionais liberais, por exemplo, que trabalham de segunda a quinta, por exemplo, e não se permitem trabalhar na sexta. Vão para uma casa de campo, vão cuidar de uma horta. Então, eu vi uma reportagem com médicos, com dentistas, que estão diminuindo esse ritmo, né, de trabalho. Nas organizações, né, eu percebo, né, não tem um exemplo concreto, né, para falar aqui no Brasil, mas eu vejo que as pessoas, né, tentam buscar, e eu vejo que os empresários ainda precisam muito saber que se ele tem um trabalhador, se ele tem um empregado, né, mais satisfeito com o que ele está fazendo, mais respeitado, ele vai ter um profissional com maior produtividade dentro da organização, né? Então, essa questão, né, eu vejo que é um país, né, o nosso país capitalista, essa vida, né, do consumo que você está falando aí, desenfreado, então é para todo mundo, né? Então, eu acho que o dia, né, não tenho esse exemplo, né, concreto para passar para vocês. Mas dicas concretas você teria? Pois é, dicas concretas, né, pensar aí, igual nós já tivemos no passado, um horário flexível. Mas o horário flexível geralmente é o flexível para a empresa, não seria o flexível para mim? Então, esse pessoal que trabalha muito com criatividade, geralmente essas pessoas, eu não tenho que ser criativo de 8 às 18 horas, né? Que horas que eu posso ser criativo, né? Quem sabe ele vai trabalhar à noite, ele vai trabalhar de madrugada, né? Pensar num home office, será que é isso? Eu não sei se nós temos uma fórmula. De satisfação das pessoas terem espaço de dialogar, de se expor, é positivo isso? Muito, extremamente positivo. A gente fica pensando que é uma utopia, mas assim, os trabalhadores, eu falo pela minha experiência, né, do doutorado, que foi na França. Então, assim, na França isso funciona já, sabe? Então, se funciona em algum lugar, a gente sabe que isso é viável aqui no Brasil. Eu fico pensando assim,
ter um funcionário feliz, né? Você discutir com o funcionário, porque geralmente nós criamos as regras, eu, né, chefe, sem convidar o funcionário, né? E quem faz é quem está ali, né, no chão de fábrica, quem está ali no dia a dia com o cliente, não o chefe, né? Então as regras são estabelecidas, mas esse trabalhador não é convidado a participar. Então é trazer ele mais, né? O que você acha, como é que você tem solução para esse caso. Então é aproximar, né? Não achar que o trabalhador não sabe, ele sabe muito mais que a chefia, né? Ele que está ali no dia a dia. Ô Cláudia, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, então muito obrigado, que a gente tenha outras oportunidades. Obrigada. O ser humano, em sua singularidade, é e sempre será um ser frágil, portador de necessidades vitais. Alimentação saudável, sono, descanso, tempo livre, afeto, cultivo do bom humor. Não é que não se possa superar certos limites, mas cuidado, isso não significa tornar-se ilimitado. Saber reconhecer os próprios limites e os dos outros faz toda a diferença na nossa vida. De modo especial quando refletimos, por exemplo, sobre o estresse no trabalho. Gente, nós não somos máquinas. Somos seres humanos, com sentimentos, emoções, ritmos inconstantes, desejos e buscas de felicidade, mudanças, mas infelizmente, muitas vezes somos levados ou até forçados a uma vida insana e cruel, sem horizonte de sentido ou de autodeterminação. Nos sentimos condenados, insatisfeitos, frustrados. Nosso corpo, então, vai dando sinais de que esse ritmo, essa situação vivida, não será suportada por muito tempo. Graças a Deus, não é mesmo? Os processos de adoecimento, entre eles o estresse, batem na porta de todos os que se fazem surdos aos clamores da insuperável condição humana. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana. Você pode rever esses e outros programas através das nossas redes sociais. É só escrever PUC TV Minas e o nome do programa. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!